Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos Futebol Clube muito próximo de anunciar o retorno do meio-campista Jean Lucas. Jean Lucas, liberado pelo Mônaco, deve ser anunciado pelo Peixe nas próximas horas. É o segundo reforço do Santos para esta janela. Bruno Henrique, muito próximo também do Peixe. O jogador está seduzido pela proposta do Santos Futebol Clube. O Santos não desiste de Rodrigo Zalazar e também de Roberto Pereira. E tem um novo centroavante na mira do Santos Futebol Clube, caso Marcos Leonardo deixe o Peixe. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero falar da 1xBet para você. Você que tá ligadinho no canal Varanda Futebol Debate na 1xBet, que é parceiro oficial do Barcelona da Espanha e, claro, também do canal Varanda Futebol Debate, você tem um bônus de até $300. É isso mesmo. E ainda você pode utilizar o cupom do canal, que é o VFutebol. Tudo junto. VFutebol, tudo junto em maiúsculo. E olha, é só clicar no link que está fixado nos comentários. Você também pode realizar os seus palpites nos jogos da Copa do Brasil, que acontecem no dia de hoje e também no próximo sábado. Hoje tem Grêmio e Bahia. Eu tô palpitando no Grêmio. Tem Atlético Paranaense e Flamengo. Para mim vai dar empate, passa ao Flamengo. Tem Palmeiras e São Paulo amanhã. Para mim ganha o Palmeiras no tempo normal. Decisão vai para os penais. E tem Corinthians e América Mineiro no próximo sábado. Para mim dá empate, passa o América Mineiro. Assim como eu fiz, você pode fazer o mesmo. Palpitar na 1xBet. O que você está esperando, hein, varandeiro? Corre lá, utilize o cupom do canal VFutebol, tudo maiúsculo e tudo junto. Vem para 1xBet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o Santos Futebol Clube? O Santos está atrás de reforços para a temporada 2023. E olha, tudo indica que a estratégia do presidente Andrés Ueda mudou realmente e o investimento será muito mais alto do que nos momentos anteriores, nas janelas anteriores, né? É claro que é preciso ainda ter muita cautela, muito cuidado, mas os sinais do Santos no mercado são sinais que o Santos agora vai reforçar o seu elenco. Primeiro reforço foi o Dodô, um reforço, podemos dizer, médio, né? É um jogador que chega para ser titular, claro, mas não é um reforço de peso. Jean Lucas, 25 anos, ele que atuou pelo Santos Futebol Clube em 2019, quando foi emprestado pelo Flamengo, jogou poucos meses com Jorge Sampaoli, deixou saudades aqui para o torcedor santista e acabou sendo negociado para o futebol francês. Na França, jogou pelo Lyon, jogou também pelo Mônaco, aliás, está no Mônaco, mas no Mônaco não vai bem, né? Ele atuou apenas 10 partidas desde que chegou ao Mônaco, não jogou sequer uma partida ainda em 2023. E olha, o jogador Jean Lucas já foi liberado e o Santos traz o Jean Lucas em definitivo. Entre Santos e Mônaco já está tudo certo. As questões financeiras, o Santos ainda não divulga quanto que de fato vai pagar pelo jogador Jean Lucas. A informação que eu obtive é que o Santos está comprando o Jean Lucas de forma parcial, portanto não está comprando 100% do atleta e o Santos estaria pagando cerca de 20 milhões de reais, né, por um bom percentual do Jean Lucas, a confirmar ainda quanto que o Santos estará de fato ficando do Jean Lucas, né? Se é 50%, se é 60%, se é 70% do jogador, mas os valores beiram 20 milhões de reais, é o que o Santos está pagando para ter o meio-campista de 25 anos. Olha, sobre o momento do Jean Lucas, é um momento delicado, claro. É um jogador que tem muito potencial, mas vale destacar, né, que o Jean Lucas começa no Flamengo, depois vem para o Santos, vai muito bem, mas nunca se firmou, né? Essa é a grande verdade. Eu particularmente gosto do Jean Lucas e se ele jogar o futebol que jogou
no Santos em 2019 e também futebol que jogou no início, né, da sua trajetória no futebol francês, no Lyon, eu acho que é um belo reforço. Agora, a gente precisa realmente aguardar para saber qual Jean Lucas está vindo para o Santos Futebol Clube. Preciso ter calma, mas me dá a impressão de ser uma boa contratação. Tomara que ele venha com vontade. Ele realmente é um jogador, né, que tem um carinho muito grande pelo Santos. Foi o melhor momento da carreira dele jogando pelo Peixe. Então espero que o Jean Lucas consiga realmente retribuir com muito futebol, né, a confiança da diretoria santista, que pela 4ª vez tentou a contratação do jogador e agora conseguiu. O Santos já tinha tomado 3 nãos, né, do Mônaco e do próprio jogador, que em algum momento preferiu ficar na Europa, e agora o Santos conseguiu convencer o Jean Lucas e conseguiu convencer o Mônaco. O Santos que vai pagar 100% dos salários do jogador Jean Lucas. Tá aí, portanto, falta assinar. O jogador já é aguardado aqui no Brasil para assinar o seu contrato e, claro, começar as suas atividades. Jean Lucas é praticamente já confirmado o segundo reforço do Santos Futebol Clube. Preciso só aguardar a assinatura do contrato, exames médicos para confirmar. Mas sim, Jean Lucas será jogador do Santos novamente. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Bruno Henrique. O meio-campista Bruno Henrique também está seduzido pela proposta financeira do Santos Futebol Clube. Bruno Henrique, que também tem o interesse de Internacional, Fluminense e Cruzeiro, vê a proposta do Santos como a melhor proposta neste momento. O jogador e seus empresários estão bem inclinados para aceitar a proposta do Santos. Ele que estava jogando no mundo árabe, no Ittihad, pode voltar a jogar no futebol brasileiro e o seu provável destino deve ser o Santos Futebol Clube. Ainda há muitos detalhes que precisam ser confirmados, como o tempo de contrato. A proposta do Santos também é de um contrato de 2 anos e meio com o jogador, né? E o salário girando em torno de R$400 mil. É isso que o Santos deseja pagar para o Bruno Henrique jogar pelo Peixe. Esse é um jogador de muita qualidade, né? Claro que já está com uma idade um pouco mais avançada, mas eu também entendo que é um reforço muito interessante caso se confirme, né? É um jogador que pisa muito bem na área, faz gols, né? É aquele meio-campista moderno. É claro que é preciso ter também bastante cuidado por conta da questão física do Bruno Henrique, que recentemente passou, inclusive, por um problema um pouco mais complexo em termos de lesão, mas está recuperado, né? O Santos precisa realmente fazer exames cuidadosos, né, para não repetir o caso Ricardo Goulart, principalmente de jogadores que estão em mercados, né, menos competitivos, como era o caso do próprio Bruno Henrique. Mas olha, em condições normais, em boas condições físicas, também eu vejo como um grande reforço, como uma ótima contratação. O Bruno Henrique chega para ser titular do Santos Futebol Clube. Ainda é preciso também aguardar a evolução. Este é um caso um pouco mais complicado do que o Jean Lucas, porque existem concorrentes, né? Existem concorrentes, o Fluminense está na parada, o São Paulo também já manifestou interesse, enfim, tem outros clubes, né? O próprio Cruzeiro também já está na briga, está no páreo pelo jogador Bruno Henrique, né? Então, e o Internacional já estava até no estágio um pouco mais avançado, mas o jogador entre Inter e Santos estaria mais inclinado para jogar no Santos Futebol Clube. E outra coisa, Bruno Henrique é um pedido de Paulo Turra. A boa relação de Turra com Bruno Henrique pode fazer com que o jogador realmente acabe jogando no Santos Futebol Clube. O Turra já ligou para o Bruno Henrique e teria convencido o jogador a atuar pelo Peixe. Vamos aguardar. Hoje será um dia realmente muito quente em termos de negociação. Bruno Henrique também muito próximo de ser jogador do Santos. Sobre Rodrigo Zalazar, olha, a proposta do Santos é muito boa para o Schalke. O Andrés Rueda abrindo o bolso, né? Muito se fala que os valores são da venda do Ângelo para o Chelsea. E olha, realmente é uma postura
que era esperada do Andrés Rueda em outras ocasiões, e agora ele vai para cima, tenta trazer reforços de maior qualidade. Esse Rodrigo Zalazar é muito bom jogador, né? Jogador, inclusive, que atuou aí o último amistoso pela seleção uruguaia, e a proposta do Santos é uma proposta por empréstimo, com prioridade de compra, né? Com prioridade de compra no final do ano. Esta é a proposta do Santos para o Schalke 04 e realmente é uma proposta que balança o clube alemão, e Rodrigo Zalazar também é um nome muito forte. Esse também tem concorrência do mercado, é um jogador muito bem avaliado no futebol europeu. Outros clubes possuem interesse no jogador, mas é visto também como uma ótima oportunidade e o tema está bem encaminhado. Vamos aguardar também as confirmações. Sobre Pereira, é um jogador que está sem contrato, mas luvas e salários são altíssimos. Me dá a impressão, por tudo aquilo que nós temos de informação, que é o jogador que vai ficar naquela situação. Se o Santos não avançar com o Bruno Henrique, o Jean Lucas acabar não vindo, eu acho que o Santos pode, de fato, utilizar como plano B o Roberto Pereira. Por mais que existam algumas informações que o Santos quer contratar os 4 jogadores, que a confirmação ou desistência não estão relacionados a um nome ou outro. A ideia do Santos é trazer os 4 jogadores. Eu acredito que o Roberto Pereira, né, talvez até pela idade e pelo alto investimento agora e uma projeção de lucro menor mais à frente, talvez seja um plano B. Se o Santos não avançar com um desses nomes que eu citei, aí ele corre atrás do Roberto Pereira. As negociações, as conversas já existem, mas talvez aquela proposta formal, em papel timbrado, vai depender muito das confirmações aí de outras negociações. Tem um nome novo que há pouco foi colocado pelo UOL, pela Gabriela Brino e também pelo Lucas Musetti, que é o atacante, o centroavante Júlio Furch. É isso mesmo, ele é argentino, 1,88 m, atua no futebol mexicano, ele que tem 33 anos de idade, atua pelo Atlas do México. A ideia do Santos é contratar o Júlio caso o Santos venda Marcos Leonardo. O Santos entende, pelas informações de Lucas Musetti e Gabriela Brino, que Marcos Leonardo será vendido nesta janela. Talvez não para Lazio, que não aumentou ainda a proposta que foi realizada inicialmente de 12 milhões de euros. A Lazio teria já atingido o seu limite financeiro na oferta de 12 milhões de euros e o Santos bate pé e não quer vender o jogador por este valor. Mas o Santos acredita que ainda vai pintar uma proposta melhor para o Marcos Leonardo e aí sim ele será vendido. Portanto, o Santos já avalia o mercado e Júlio Furch, jogador argentino, 33 anos, do Atlas do México, é o bola da vez, é o nome que está na mira do Santos Futebol Clube, que pode estar pintando aí justamente para substituir Marcos Leonardo. Eu acho que o Santos precisa, claro, estar muito atento a isso. O Leonardo é um jogador que não pode sair por menos de 20 milhões de euros. Para mim, eu tenho convicção que o Leonardo é muito bom centroavante, os números dele mostram isso. Ah, Marcão, mas tem muitos gols de pênalti dentro disso. Faz parte. O Evair era um grande centroavante do futebol brasileiro e tinha muitos gols de pênalti. O Romário tinha muitos gols de pênalti também. Enfim, grandes centroavantes também precisam saber bater bem pênalti, como grandes goleiros precisam defender pênaltis. Então, tá tudo certo, faz parte, né, da quantidade de gols do Marcos Leonardo ter um alto percentual de pênaltis convertidos. Tá tudo bem. O importante é colocar a bola na rede e o Marcos Leonardo sabe fazer isso muito bem, seja com a bola rolando, seja com a bola parada. Então, o Santos não pode negociar o Marcos Leonardo por menos de 20 milhões de euros livres nas mãos. Ah, Marcão, mas o Ângelo foi vendido por 15. É uma outra situação. O Ângelo não era titular absoluto do Santos, não era jogador da Seleção Brasileira Sub-20 e também tinha apenas 5 gols marcados. Então não dá para comparar o Ângelo, com todo respeito àqueles que adoram o Ângelo, com o Marcos Leonardo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Leonardo está num patamar muito superior ao Ângelo. Se o Ângelo foi vendido por 15, o Marcos Leonardo precisa ser vendido por no mínimo 20 livre.
nas mãos do Santos Futebol Clube. Aí você pode tirar 30% que é do jogador e mais os impostos. É isso que o Santos precisa pedir pelo jogador Marcos Leonardo. Se chegar uma proposta com esse montante, vende rapidinho, tá tudo certo, tá tudo bem. Menos do que isso, tem que endurecer. 20 anos apenas, tem contrato com o Santos Futebol Clube. Se não for agora, ele sai no mês de janeiro de 24 e tá tudo certo. Você não pode se livrar de um jogador da qualidade como é Marcos Leonardo. É isso, até porque, um ponto importante, se você vende o Marcos Leonardo, você precisa contratar um outro jogador, né? Então, às vezes não adianta muito essa operação. E você vai precisar contratar um jogador do mesmo nível ou melhor que o Marcos Leonardo, que o mercado vai cobrar caro por esse jogador. Então você tem um ativo importante, você tem um jogador valioso, você precisa valorizar o máximo esse jogador para o mercado e eu acho que o Santos nisso ainda falha. Precisa valorizar melhor os seus ativos, principalmente quando esses ativos são excelentes jogadores. Ainda falando sobre o Marcos Leonardo, um outro jogador que está na mira do futebol europeu é o atacante David, né? O centroavante David. Também uma informação que foi trazida pela UOL é que o Santos que o Mônaco da França, facilitou a negociação do Santos para contratar o Jean Lucas e liberou o jogador para o Peixe, já visando uma futura contratação do atacante David. O David é visto pelo mercado europeu, pelos scouts, né, europeus, como um dos jogadores de grande potencial nesta faixa de idade de 17 a 20 anos. O David está entre os jogadores com maior qualidade, maior potencial, melhores números, e é um jogador que o mercado europeu está de olho nele. Então o Santos já faz uma relação interessante com o Mônaco para que mais à frente o Mônaco possa, quem sabe, fazer uma proposta interessante para o Santos e aí com isso, claro, o clube francês, né, deu uma facilitada na liberação do Jean Lucas para o Santos neste momento. Vamos aguardar. Também o David, eu entendo que é um jogador que não pode ser vendido agora. Precisa jogar no profissional, precisa fazer gols, quem sabe ganhar títulos e mais à frente o Santos vende. Não dá para vender o David sem que mal ele tenha jogado uma quantidade razoável de partidas pelo Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos varandeiros. Estamos atentos ao mercado da bola. É o Santos se movimentando em busca de reforços para a segunda janela de 2023. Um grande abraço, valeu galera, tchau!